Amigos queridos, que Jesus nos envolva nas suas vibrações de muito amor, de muita paz, para que este desejo reverbere em nossos pensamentos e não fiquemos apenas nas palavras. Vamos dar continuidade ao capítulo 5º, um capítulo que merece muitas reflexões, um olhar diferente para nós mesmos. Hoje vamos ler a melancolia. Sabei porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungindo ao corpo que lhe serve de prisão em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esforços, cai no desânimo e como o corpo lhe sofre a influência, torna-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, guardai pacientemente o anjo de libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo ao espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitai, quer dedicando-se à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo, provação, exonerando-vos de vossos encargos sobre vós, desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos durante pouco, e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-nos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível à aflição da terra. François de Geneve, Bordeaux. Amigos queridos, elevemos o nosso pensamento até Jesus, buscando forças, buscando a compreensão, para que possamos lutar conosco mesmo. E sob a égide do vosso amor, Jesus, nós te pedimos, sê conosco, Mestre. Fortalecei-nos na fé e na confiança, na esperança e na alegria de vencer a nós mesmos. Olhai por todos aqueles que estão em dor, por aqueles que sofrem, e amparai todos aqueles, Jesus, que no seu coração ainda surge a melancolia, a amargura, essas doenças da alma, que o Senhor compadeça de todos eles. E é em seu nome, Mestre, que iniciamos com alegria o Evangelho de hoje, pedindo a intuição e o amparo para todos nós. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meus queridos amigos, é uma página do Evangelho que Kardec coloca, porque muitas vezes uma vaga tristeza apodera os corações e nós muitas vezes achamos que a nossa vida é ruim. Na verdade, nós precisamos entender que existe a melancolia, que ela é edificante, que é uma melancolia que vem de uma saudade da vida superior, daqueles momentos em que estivemos com outros amigos espirituais que nos auxiliaram. Contudo, aqueles registros que ficam no âmago do nosso ser, eles muitas vezes se reverberam e vão nos consagrando um novo desejo de avançar, que é o caminho do serviço do bem.
Então, nós precisamos preparar sempre os nossos corações para essas dificuldades que às vezes batem em nós. E nós podemos, muitas vezes, identificá-los, que vem de um sono, vem de um encontro com a espiritualidade, amigos, e que você acorda com aquela angústia no peito. Então, nós precisamos ver que esta angústia, muitas vezes, é gerado por uma saudade, mas nós não podemos mergulhar na melancolia, porque senão ela transforma em fel. Ela torna dor, ela fica com dor, nós sentimos a dor. E a tristeza que nós sentimos hoje pode ser uma luz para amanhã. Então, nós não podemos deixar que a tristeza ou a melancolia ela entre no nosso espírito, fique no nosso coração. Por quê? Porque o coração é a porta da mente. E a mente é o grande hospedeiro dos nossos pensamentos. Veja como isso é importante. Então, nós precisamos selecionar quais são os hóspedes que queremos no nosso, no nosso pensamento. Então, nós vamos ver que nós não podemos, de forma alguma, ficar criticando ou lembrando de que tudo aquilo que nós já fizemos é alguma coisa que é bom. Nós já tivemos verdades que nos edificaram. Então, essas melancolias, elas são melancolias daquele âmago que está guardado em nosso ser. Então, nós precisamos entender que para que a gente possa sentir a grandeza disso, nós não podemos cair no sofrimento, mesmo que o sofrimento é uma lei para todos nós, mas nós não podemos, de forma alguma, desejar que esse sofrimento ele venha aumentar as nossas dificuldades. Então, todos nós temos uma questão a ser observada, que nós precisamos alimentar em nós a resignação, mas também as nossas adversidades. Tem muita gente que acha que a diversidade é aquilo que vai perdurar a vida inteira. E não é, amigos. A diversidade, às vezes, vem para nos mostrar que nós não somos iguais. Nós precisamos pensar de forma diferente. Então, o mundo aonde nós estamos não pode ser visto como um vale de lágrimas. E vamos chorar e ficar aí lamentando todos os dias, porque não é assim. Nós temos duas mãos e temos as antenas do amor que são capazes de nos trazer novas vibrações de esperança, nos levar ao trabalho e em favor de todos aqueles que sofrem. E esse trabalho solidário, ele vai nos enriquecer e vai tirar de nós esse pensamento solitário, esse pensamento que muitas vezes nos entristece e que nós não lembramos de que somos nós mesmos que cultivamos a melancolia, a amargura. Então, eu gostaria de dizer-lhes que todos nós que estamos vinculados ao Cristo, não podemos esquecer que o Evangelho, em todos os tempos, é um livro ou um compêndio de luz que vai nos convidar a sair desse estado que muitas vezes nós vamos cultivando para nós mesmos. E é por isso que o Evangelho nos diz: crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem. À vontade. Nós precisamos crer que toda a experiência que nós passamos, ela traz para nós um reflexo de alegria e pode ser também uma semente viva de progresso. Então, nós vamos nos aperfeiçoando, não é pelas questões das nossas atividades externas, mas é esse sentimento interior, esse espírito, esse desejo que nós temos que construir em nós uma base segura para termos, sem dúvida, uma vida cheia de luz, de compreensão. Então, amigos, nós precisamos entender
que a melancolia, ela é um estado em que nós somos capazes de vencer. Por isso que Jesus diz: bem-aventurado vós que agora chorais, porque rireis amanhã. Sim, nós vamos sorrir, porque a nossa vida é um grande potencial de luz e de amor. Então, nós precisamos entender que a tristeza, ela não pode fazer parte de nossa vida, porque a tristeza, ela nos leva a uma angústia, e a angústia, ela traz também uma amargura. Então, se a gente prestar atenção, o apóstolo Paulo, quando escreveu uma carta para os Hebreus, na carta, capítulo 12 da carta dos Hebreus, em item 15, ele diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz da amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam, porque quando eu estou nesse estado de melancolia, eu entro numa amargura, numa tristeza, e aí eu fico alimentando mágoa, fico pensando com desconfiança dos outros, não tenho um pensamento de lealdade, então meu coração ele fica confinado nessa questão de dor, e nós vamos criando maiores dificuldades e problemas para nós mesmos. E o que que nós temos que fazer? É prosseguir no serviço do Mestre para que Jesus nos dê um dia melhor. Há sombra na sua vida, irmão? Claro que vai haver. Lembremos que não existem nuvens eternas, porque todo o centro de amor da criação, ele é transformador, ele é imperecível. Todos nós temos quedas, mas todos nós estamos sendo convidados a reerguer o que nos dá a força do trabalho. E o nosso dever como trabalhador do Cristo é continuar com a nossa tarefa que nos foi dada. Hoje nós sentimos tristeza, sentimos decepcionados, surge a melancolia, mas é preciso que a gente avance, porque todo servo fiel, quando ele vai desenvolver as suas bênçãos, ele tem que ter dentro de si a esperança. E nós vamos ver que as raízes da amargura no coração é que gera a melancolia. E nós não podemos guardar essas situações de amargura, que são muitas vezes até injustificáveis, para que a gente não venha perturbar aquilo que nós temos que fazer em nome de Jesus. Então, nós temos que observar que uma das coisas que nos vai trazer muita alegria é uma concessão divina, é a boa vontade que cada um de nós temos, e muitas vezes essa boa vontade é sempre um arrependimento. Fala, mas por que que eu fiz isso? Não devia ter feito. Então vamos aproveitar esse tempo que nós estamos refletindo para buscarmos um novo aperfeiçoamento. Porque não existem nuvens eternas. Todos nós vamos sair de um estado e vamos encontrar outros. Então, existe também aquela angústia materna, né? Que nós, muitas vezes, nós recorremos aos corações da mãe, e a mãe, às vezes, é uma taça de amor que a vida se manifesta no mundo, e ser mãe é preciso ter um olhar de reconforto, de carinho, de proteção para aqueles que estão à nossa volta. Então, muitas vezes, nós transformamos as nossas tristezas em ternura para auxiliar aqueles que estão junto de nós. Então, é possível, né, que a gente possa sentir-se melhor, e cada dia mais nós vamos criando novas conquistas e novos ambientes espirituais para nós. Por isso que aonde tem amargura não pode ter revolta, porque nós todos os dias estamos sendo convidados a perdoar, a amar, a sentir a grandeza do nosso irmão. E aquele que fica alimentando a culpa, muitas vezes ele perde a oportunidade de resgatá-la em si mesmo. E aí ele fica naquela vibração difícil e não entende
que o amor é que cobre a multidão de todos os nossos erros. Então, amigos, é um convite que vem fazer quando, se você estiver sentindo essa amargura em nosso pensamento, é que a gente vai sentir que nós temos que reconciliar e conciliar depressa com aqueles que estão conosco, para que a palavra do Evangelho, que nos diz sobre o adversário, ele pode ter um sentido diferente, um sentido de fraternidade, porque todos nós somos irmãos. Então, o perdão é o grande legado que Deus tem nos oferecido. Meus queridos irmãos, não fiquem alimentando esse pensamento de que tudo que você faz está errado. Só você que é triste, só você que sofre. E muitas vezes nós esquecemos da leviandade, da invigilância, que muitas vezes também saem de nós. Então, todos nós estamos sendo convidados a viver um momento diferente na nossa vida. E esse momento, muitos precisam entender que os corações, eles estão chorosos justamente porque estão muitas vezes mergulhados naquilo que nós chamamos de melancolia, de tristeza, e deixamos passar toda aquela oportunidade de amar, de perdoar, de conciliar com aqueles que estão conosco. Então, uma das coisas que nós temos que fazer sempre é rememorar o bem e dar vida à felicidade. É muito importante que você esqueça esses momentos que você errou, que você mergulhou na tristeza, para exterminar todo esse mal que muitas vezes vive em nós. E a esperança é o alento, e o bem e a caridade é o remédio. Então, que Jesus nos fortaleça e que todos nós possamos sentir a grandeza do seu amor em nosso coração. Queridos amigos, que o passe nesse instante seja para nós um passe de revitalizar tudo aquilo que nós estamos sentindo nesse momento. Pedir a Deus que nos dê força, que nos dê coragem e nos traga o bom ânimo. Obrigado, Jesus, por esse momento do passe, fluidificando as nossas águas, que Jesus possa estar sempre conosco. Deixamos no coração de todos as nossas vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, pedindo a Jesus que os abençoe e que os encoraje, hoje e sempre, que assim seja.